Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver adjetivos terminados em ed, e, ing. Primeiro, o que é um adjetivo? Então, é toda palavra que dá uma característica. Pode ser uma característica, uma qualidade, positiva ou negativa, tanto faz. Mas, quando eu descrevo algo, provavelmente eu estou usando um adjetivo. A segunda coisa importante aqui é que nesse grupo de adjetivos, digamos assim, eles são todos derivados de verbos. Então, um verbo é uma palavra que dá uma ação. Um verbo é uma ação, digamos assim. E esses adjetivos, então, eles derivam destes verbos. Existem outros tipos de adjetivos, tá? Mas aqui a gente vai focar nesses. Então, eu trouxe vários exemplos para a gente poder usar isso na prática, mas de um modo geral, quando o adjetivo termina em ed, essa característica, é porque está descrevendo uma emoção, como as pessoas se sentem, a pessoa, enfim, como se sente naquele momento. E quando termina em ing, é porque descreve a coisa, ou a pessoa, ou a situação que causou aquela emoção. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para deixar isso mais claro. Então, primeiro aqui, to annoy, annoyed, annoying. Então, to annoy é o verbo. O verbo, quando é uma ação que está no infinitivo, ela termina, o verbo em inglês termina com, aliás, ele começa com to. Esse to seria o equivalente ao nosso R no final do verbo em português, quando ele está no infinitivo, tá? Então, aqui, to annoy seria algo como irritar, aborrecer, chatear, tá? Eu me irritei com alguém, annoy. Eu estou incomodado, eu estou irritado, annoyed. E uma coisa é irritante, annoying. Então, a gente vai ver em contextos aqui, tá? She was annoyed with that noise. She was annoyed with that noise. Então, ela estava irritada com aquele barulho. Annoyed pode ser tanto irritada como irritado, não faz diferença, tá? E aqui, então, that noise was so annoying. That noise was so annoying. Veja que aqui a pessoa estava irritada com o barulho e aqui o barulho era irritante. Tá? A gente vai percebendo os padrões. Próximo, to bore, bored, boring. To bore, bored, boring. To bore, então, é o verbo entediar, que é algo que não é interessante, né? Não interessar. Bored é a pessoa que está entediada e boring é algo que é entediante. Então, I was so bored, I slept through the second half of the movie. I was so bored, I slept through the second half of the movie. Eu estava tão entediada, ou entediado, que eu dormi na metade do filme. Na metade do filme pro final. Mas eu também posso dizer, this movie is really boring. This movie is really boring. Esse filme é muito chato. Esse really aqui intensifica. Ele pode ser muito, pode ser realmente, mas ele está aumentando o sentido do adjetivo aqui, da característica. Próximo. To confuse, confused, confusing. To confuse, confused, confusing. Então, aqui é confundir, o verbo, ação. Se sentir confuso e algo que confunde. Então, the student was a bit confused about the lesson. The student was a bit confused about the lesson. O estudante ou a estudante estava confuso, um pouco confuso ou confusa com a lição, sobre aquela lição. This is such a confusing lesson. Can you explain again? This is such a confusing lesson. Can you explain again? Então, essa é uma lição, uma tarefa, um assunto muito confuso. Você pode explicar de novo? Such a
e aí depois tem um adjetivo e uma coisa, é uma construção muito comum em inglês, tá? Então, é como se eu dissesse, essa lição é muito confusa. Essa é a ideia que tá por trás disso. Próximo, next one. To disappoint, disappointed, disappointing. To disappoint, disappointed, disappointing. Então, decepcionar, ação, verbo. Decepcionar, decepcionado, decepcionante. We were deeply disappointed at, about the result. Aqui tanto faz, eu posso usar at e eu posso usar about. As duas formas estão corretas. We were deeply disappointed at the result. We were deeply disappointed about the result. Nós ficamos profundamente decepcionados com o resultado. Esse deeply aqui tem uma ideia de ser profundamente. What a disappointing result. What a disappointing result. Então, que resultado decepcionante. Esse aqui é um T, ficou um pouquinho longe, mas é uma palavra só. What? Next one. To excite, excited, exciting. To excite, excited, exciting. Então, o sentido mais usual, digamos assim, é entusiasmar, animar. Então, excited é alguém que está animado, empolgado com alguma coisa. E exciting é algo que é empolgante, emocionante. Então, they are excited about traveling to Europe for the first time. They are excited about traveling to Europe for the first time. Então, eles estão empolgados em ir para a Europa pela primeira vez. Ou eu também posso dizer que traveling to Europe for the first time is a really exciting experience. Traveling to Europe for the first time is a really exciting experience. Então, viajar para a Europa pela primeira vez é uma experiência emocionante, empolgante. Next one. To frighten, frightened, frightening. Perceba que esse GH aqui é mudo, tá? A gente pula aqui do fry pro ten. To frighten, frightened, frightening. Aqui tem uma ideia de assustar, assustado ou assustada, assustador. Então, are you frightened of horror movies? Esse aqui é um H, não ficou muito certo, mas é um H. Are you frightened of horror movies? Você tem medo de filmes de terror? Ou você se assusta com filmes de terror? Você é assustado por causa de filmes de terror? É tudo a mesma ideia. Mas em português ficaria melhor para nós, você tem medo de, tá? Mas essa é a ideia. E frighten é um medo muito forte, tá? É mais que scare. Scared. Horror movies are so frightening, aren't they? Horror movies, esse aqui é um M. Horror movies are so frightening, aren't they? Filmes de terror são aterrorizantes, assustadores. E isso aqui é o que a gente chama de question tag, que seria o equivalente ao nosso né? Então, é para confirmar com a pessoa. Você diz uma coisa e confirma com ela. Como se você estivesse esperando uma confirmação no final. E como eu faço isso aqui, tá? Depende, primeiro, do verbo principal, né, e do verbo auxiliar, e de qual é o tempo e de qual é a pessoa. Aqui, horror movies, a gente poderia substituir por they. Então, aqui tá they. E depois, are, né, o verbo to be, que ele não vai usar verbo auxiliar aqui no presente simples, ele é o próprio verbo. E aqui, como ele tá positivo, ele vira negativo, para fazer essa confirmação que é sempre ao contrário. A aula não é de question tags, mas só um adendo, só um parênteses.
Próximo. Next one. To interest. Interested, interesting. To interest. Interested, interesting. Perceba que essa sílaba aqui, ela se encurtou. Interested, interested, interesting. É bem comum que nativos falem dessa maneira. Então, quanto antes você se acostumar a ouvir dessa maneira e a falar dessa maneira, melhor. Aqui, o verbo seria interessar. Aqui é interessado ou interessada. E aqui é algo que é interessante. Então, I'm interested in math and literature. I'm interested in math and literature. Eu estou interessado, eu tenho interesse em matemática e literatura. And math and literature are both interesting subjects. Math and literature are both interesting subjects. Então, matemática e literatura são os dois assuntos interessantes. To surprise, surprised, surprising. Aliás, só voltando aqui um pouquinho. Quando a gente vai traduzir isso aqui em português, ficariam assuntos interessantes. Em português, a gente também flexiona em relação a singular e plural. Mas em inglês, isso não existe. A gente não tem essa flexão de feminino, masculino, nem singular e plural. É tudo a mesma coisa, tá? Um adjetivo só. Bem mais simples nesse caso. Bom, seguindo. Next one. To surprise, surprised, surprising. Então, surpreender, surpreso, surpreendente. We were very surprised at the news. We were very surprised at the news. Nós ficamos muito surpresos com as notícias. We received some surprising news. We received some surprising news. Então, nós recebemos notícias surpreendentes. E outra coisa que também, aproveitando para fazer um parênteses, é que news é sempre assim, é sempre no plural. Então, não existe uma notícia em inglês. A gente não pode dizer one new. Isso não existe. Ou one news. Então, vai ser sempre some news ou a piece of news, uma peça de notícias, algo assim, tá? Porque news é uma palavra incontável. Existem alguns substantivos, só pra gente fechar o parênteses, existem alguns substantivos que não são contáveis em inglês. Então, eu não posso dizer 1, 2, 3. Eu preciso dizer algo como algum, alguma, um pouquinho, nesse sentido. E news é um desses casos. Bom, seguindo. Next one. To tire, tired, tiring. To tire, tired, tiring. Cansar, o verbo. Cansado, cansativo. The kids were tired after a long day at the park. The kids were tired after a long day at the park. As crianças ficaram cansadas depois de um longo dia no parque. Ou looking after the kids can be extremely tiring. Looking after the kids can be extremely tiring. Cuidar de crianças pode ser extremamente cansativo. Esse looking after, look after, tem um sentido de cuidar, tá? De cuidar é a melhor palavra. E aqui para o último exemplo, então, the last one. To worry, worried, worrying. To worry, worried, worrying. Só uma coisa que eu gostaria de mencionar é que aqui se perdeu o Y. Ó, veja que a palavra original, o verbo, tem Y, consoante, consoante. Então, nesse caso aqui, como eu vou botar o ED,
eu preciso tirar o Y, eu troco por um I, e aí eu acrescento o ED. Aqui, como eu vou acrescentar o ING, não é necessário fazer essa troca. Então, o Y permanece. To worry, worried, worrying. Se preocupar, preocupado, preocupante. They don't seem particularly worried about the situation. They don't seem particularly worried about the situation. Eles não parecem muito preocupados com a situação. By midweek, the situation had become worrying. By midweek, the situation had become worrying. Então, ali pelo meio da semana, literalmente, meio da semana, midweek, a situação tinha ficado preocupante. So, this is the class about adjectives. Amanhã nós teremos uma outra aula, então vejo você. See you. Thank you. Bye bye.